Olá, pessoal. Nós estamos aqui no papo.com. Estamos conversando hoje com a Mariana Waltz, ela que é diretora executiva da Moody's, responsável pela área de ratings da América Latina. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Eliana? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, principalmente porque a gente vai falar de mulheres empreendedoras a princípio, né? Empreendedorismo é um tema que está na moda, mas a gente também sabe que é muito, muito, muito ainda complicado o mercado de trabalho para as mulheres, iniciar um negócio. E você tem um papel dentro da Moody's muito importante, que é o papel de ser uma espécie de embaixadora nessa área, né? E vocês têm, inclusive, uma parceria com a WeConnect, justamente nesse núcleo. Conta um pouco para o pessoal como é que é essa parceria, que resultados vocês estão tendo. Primeiro, contar um pouquinho sobre o que é a WeConnect, né? A WeConnect, ela é uma rede que reúne cerca de 17 mil mulheres globalmente, e o objetivo da WeConnect é realmente fazer uma ponte entre mulheres empresárias, negócios que pertencem a mulheres, mais de 51% pertencentes a mulheres, com mulheres no management, negócios femininos, fazer uma ponte entre esses negócios que pertencem a mulheres, com compradores qualificados. O que são esses compradores qualificados? As áreas de compras de grandes empresas globais. Ou seja, o objetivo da WeConnect é colocar esses negócios femininos dentro da cadeia de fornecedores dessas grandes empresas globais. Então, a WeConnect, além de fazer essa ponte direta, também fornece uma série de eventos de capacitação, de networking, eventos em que as empresárias podem conhecer efetivamente as áreas de compra, as pessoas que trabalham nas áreas de compra dessas empresas. E aí o papel da Moody's, além de participar também, a WeConnect também faz parte da lista de fornecedores da Moody's globalmente, quer dizer, as empresárias da WeConnect fazem parte da lista de fornecedores da Moody's. Aqui no Brasil a gente tem uma iniciativa bem interessante, que é uma iniciativa de capacitação. Então a gente oferece classes financeiras, que a gente chama de bootcamp, para essas empresárias, e aí essas classes envolvem conteúdos como gestão financeira, avaliação de empresas, qualidade de crédito, planejamento de capital, quer dizer, conteúdos que são importantes para essas empresárias se prepararem e continuarem seus negócios. Normalmente é muito difícil a empresária já vir capacitada, já chegar capacitada. Depende Vocês têm muito. que tirar do zero, em outras palavras, eu estou perguntando isso. Depende muito, né? Normalmente, quando você abre um negócio, você conhece muito do seu negócio, seja um negócio de moda, por exemplo, ou um negócio de tecnologia. Você conhece de tecnologia, você conhece de moda. Não necessariamente você conhece de finanças, né? Então, é difícil você ter alguém que além do seu próprio negócio, do seu conteúdo, ainda tem um conhecimento financeiro já inicialmente consolidado. O mundo financeiro ainda é muito masculino, né? É muito masculino, é mais difícil. Então é isso, tem vários níveis de conhecimento, mas o objetivo da gente é realmente dar essa base, né, um pouco mais sólida desses conhecimentos, desses conteúdos que podem ajudá-las na estruturação, na administração dos seus negócios. Mas tem algumas que já sabem tudo, né? Sim, agora, a gente percebe também que quando se dá esse tipo de oportunidade, quando aparece uma ponte tão importante quanto essa que vocês estão proporcionando às empresárias, existe uma transformação notável, né? Esse pessoal realmente tem um impulso e vai cada vez mais para cima, né? Cada vez melhor. Como é que vocês medem isso? Como é que vocês sentem essa capacitação dar resultado? A gente vê pelo número de negócios realmente que vão para frente. E a WeConnect, ela tem também uma série de eventos globais onde elas fazem um showcase dessas empresárias de sucesso. E cada vez o número de empresárias de sucesso, o número de mulheres empreendedoras vem aumentando. Eu acho que isso é uma boa métrica para a gente verificar o sucesso não só da iniciativa da Moody's, né, que é isolada, mas dessa parceria com a WeConnect e de várias outras associações que visam estimular o progresso das mulheres no empreendedorismo. Houve algum tipo de negócio que surpreendeu você de ter chegado, vai nessa peneira aí para usar a ponte? Não tenho um exemplo na cabeça agora, mas
O que eu posso te dizer é que tem uma variedade muito grande no tipo de negócio que a gente vê dentro da WeConnect. Como eu falei, tem desde mulheres realmente que estão lá em cima no que diz respeito à tecnologia, mulheres que estão mais ligadas a negócios no mundo da moda, maquiagem, engenharia, tem todo tipo de negócio. Assim, tem A uma gama maioria muito... é a mulher ou as mulheres no negócio, em seus negócios, só com mulheres, ou a maioria elas ainda são 51% aí no mínimo, que é o que vocês coletam? A gente vê assim, para fazer parte da WeConnect, elas precisam ter 51% não só de controle da empresa, mas também de participação no management. Então, tem que ser um management também controlado por mulheres. Tem muitos negócios que são 100% femininos, tem outros que são mais variados, E elas gerenciam bem normalmente? Gerenciam bem. Tem Sim. aquele quê mais do aconchego, de trabalhar o negócio de uma forma completa, com uma visão mais holística, né? Depende, mas sim. Os negócios são muito bem geridos. A gente vê que as mulheres realmente têm capacidade de levar esses negócios à frente. E os desafios que elas estão enfrentando? Normalmente, vocês têm visto assim, alguns desafios mais repetidos, digamos, que são mais comuns para as empreendedoras mulheres? A gente vê ainda um mercado bastante masculino, né? Então, trazendo até um pouco para a minha experiência no mercado financeiro, né? O que faz uma parte do meu trabalho é visitar empresas na América Latina inteira. E nessas reuniões a gente encontra com CFOs, com CEOs das empresas. Não é incomum que do outro lado da mesa, né, do lado das empresas, a gente tenha mesas compostas somente de homens. É bem normal, né? Uma executiva comum encontrar ela apenas numa reunião com vários homens do outro lado. Vários executivos. Isso é muito comum. E o que eu posso te dizer também é que o número de CFOs mulheres ainda é muito baixo e de CEOs mais baixo ainda. É tão reduzido ainda o número de CEOs na América Latina, CEOs mulheres na América Latina, que você conta no dedo e você sabe exatamente quem são. A gente até fica conversando, tem a fulaninha naquela empresa de mineração, sei lá, no Peru, Então, a gente sabe exatamente quem elas são, porque é um número, assim, que você conta... Restrito, é um né? número Ainda bastante bem restrito. Então, isso ainda acontece, o mercado de trabalho, no geral, ainda é bastante masculino. No mercado financeiro, que é a minha área mais ainda, o que eu posso dizer de mensagem positiva é que eu acho que isso está começando a mudar, né? Quando eu comparo hoje com, 10 anos atrás, eu vejo hoje muito mais mulheres jovens na área financeira das empresas. Ou seja, isso indica que no futuro o equilíbrio vai ser maior. O equilíbrio vai ser um pouco maior, né? Provavelmente essas mulheres jovens que hoje estão em posições mais júniores nas empresas, elas vão conseguir subir, a gente vai ver um pouco mais de equilíbrio. Mas a gente fez um levantamento na Moody's, um levantamento mais global, que depois da pandemia a gente viu um aumento do número de mulheres em posições de liderança globalmente, isso porque a gente está com um nível muito baixo de desemprego global, o trabalho de casa ajuda também, mas ainda assim, quando a gente chega em posições de liderança, tem uma diferença de mais de 50 pontos percentuais entre homens e mulheres em cargos de liderança em empresas globalmente. Isso é globalmente, né? Provavelmente é até um pouco melhor, um pouco mais balanceado nos Estados Unidos e na Europa, e na América Latina eu imagino que ainda seja um pouco mais complicado. A diferença ainda é muito grande, né? Então, esse desafio é generalizado, né, para mulheres em todas as áreas, mais ainda para aquelas áreas de negócio que são mais tradicionalmente masculinas, né? Tecnologia, engenharia, construção. Essas áreas mais tradicionalmente masculinas criam ainda mais barreiras de entrada para essas mulheres nas posições de liderança. Então, por isso que
iniciativas como a do WeConnect são importantíssimas para, pelo menos, abrir portas, né, e dar mais oportunidades para as mulheres. Com certeza, a gente vai romper essas barreiras pouco a pouco e vamos chegar lá nesse equilíbrio que seria muito mais saudável, na verdade, para o mercado, para as pessoas, né, para as famílias, para tudo. Agora, isso tudo também tem a sua vertente de inclusão, né? Como é que a Moody's tem trabalhado tanto a responsabilidade corporativa, mas principalmente a vertente da inclusão? Uhum. No que diz respeito a essa cadeia de fornecedores, por exemplo, né, a parceria com a eConnect faz parte de uma estratégia global, né, de ter uma cadeia de fornecedores que seja diversa e responsável. Então, os nossos fornecedores, por exemplo, eles precisam aderir a um código de conduta que tem expectativas no que diz respeito à integridade dos negócios, práticas trabalhistas, segurança no trabalho, questões ambientais, isso é um ponto. E a gente também tem uma meta interna de tornar a nossa cadeia de fornecedores cada vez mais diversa. Então, a gente espera que até 2025 a gente tenha uma cadeia com 10% de diversidade. E aí essa diversidade pode ser em negócios geridos por mulheres, mas como é o caso da parceria. Mas quanto hoje, mais ou menos? A gente está um pouquinho menos disso, a gente já está chegando lá. Considerando, né, que a Moody's, como é uma empresa de serviços de tecnologia, tem grandes fornecedores, como a Microsoft, então, que tem uma parte importante do negócio. Então, a gente está querendo ampliar também, não só para negócios geridos por mulheres, mas para pequenas empresas também na nossa cadeia de fornecedores. Isso é um ponto, e a gente tem uma série de iniciativas também globais de ajudar comunidades e ajudar projetos sociais em diversos países. Então, uma vez por ano, a gente tem, por exemplo, uma iniciativa global, que é o Community Impact, em que os funcionários da Moody's eles se voluntariam e aderem a projetos sociais de vários tipos, pode ser projetos com atletas paralímpicos, como a gente fez ano passado uma visita muito interessante, com crianças, ajudar a comunidade, a pintar muro, a limpar o seu terreno. Isso a gente faz globalmente, uma vez por ano, mas a gente tem várias outras iniciativas que acontecem durante todo o ano, em que os funcionários podem fazer doações e ajudar diversas comunidades. Isso faz parte de um trabalho global, trabalho né? global da empresa. Sim. Bom, a gente não podia estar aqui com a Moody's sem perguntar um pouquinho de uma coisa mais economia em si, né? Claro. O cenário econômico, Mariana. Como é que você está vendo hoje o cenário de investimentos, principalmente na América Latina? Tá. Então, assim, quando a gente fala América Latina, né, a gente pensa numa região uniforme, em que coisas acontecem de uma maneira parecida, mas não é assim que funciona. Então, a gente tem realmente que separar os países. É claro que a primeira questão é que a América Latina, claro, está dentro de um contexto global. Então, nesse sentido, a gente vê um ambiente um pouco mais favorável, considerando essa trajetória de desaceleração na taxa de juros nos Estados Unidos. A gente imagina que isso vai beneficiar as condições de financiamento para a América Latina como um todo. Esse é o ponto positivo. Ainda pensando no ambiente global, a gente tem preocupações com a desaceleração da China, né? A China é um mercado mais importante para as empresas de commodities brasileiras que exportam um grande parceiro a sua maior parte. Né? Todas as empresas, minério de ferro, celulose, proteínas, soja, todas essas commodities têm como principal mercado de importação a China. Então, a gente acompanha bastante de perto. A gente, por enquanto, projeta um crescimento para a China de 4,5% no ano que vem. É um crescimento... Que já está bem distante, bem distante, né, do que era... Suave, digamos, do que antigamente. Mas né? que é um patamar que, na nossa visão, ainda é saudável para a maior parte dos preços de commodities, principalmente para as commodities agrícolas que são mais protegidas. Então, taxa de juros caindo,
preocupações com a China. Claro que eleições nos Estados Unidos a gente monitora de perto, principalmente menos para o Brasil, mais no que diz respeito ao México. Né? O México tem um tratado de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá, então tem uma expectativa muito grande de mudanças que possam acontecer após as eleições nos Estados Unidos. Eles têm mais como detalhe, mas eles têm que renegociar esse tratado em 2026, então tem uma expectativa muito grande do que pode vir a acontecer. Então, esses são, acho que, os fatores mais globais que a gente vem acompanhando e que são importantes para toda a região. Mas cada país está num momento diferente. Por falar nesses tratados e tal, tivemos aí a última reunião dos BRICS, entra país, não entra país, né? Como é que você viu essa reunião? Você acha que para a América Latina vai ter um impacto positivo? Eu acho que o impacto não é tão relevante. Né? A gente viu vários membros novos entrando, mas eles vão ser mais membros de segunda linha, digamos assim, né? Os BRICS originais, mas a África do Sul continuam sendo os membros com mais direitos. Claro que é importante para o Brasil fazer parte desse grupo, mas eu acho que no curto prazo a gente não vê nenhuma mudança ou benefício significativo. E vocês viram que na MUDS a gente fez um upgrade pro Brasil. E aí, só comentando, e a gente fez um upgrade para BA1, que é um notch abaixo do grau de investimento, que é significativo, e a gente deixou um outlook positivo. Então, o que esse upgrade refletiu? Primeiro, quando a gente compara o Brasil hoje com o Brasil em 2016, né, que era quando ele tinha o mesmo rating antes do upgrade, houve uma melhora significativa tanto no perfil de crescimento, até no perfil institucional e até nas métricas fiscais. Então, a primeira coisa, quando a gente compara o Brasil com ele mesmo, houve uma melhora que é tangível. Basta a gente olhar todas as métricas, média de crescimento, métricas fiscais. E um outro ponto também é que o nosso rating ele é uma escala relativa. Então, a gente compara o Brasil sempre com os seus peers. Então, quando a gente compara... E o que aconteceu? Desde 2016, o Brasil veio gradualmente melhorando, enquanto vários peers, por conta da pandemia, por conta de fatores domésticos específicos, a gente viu uma deterioração em vários desses peers do Brasil, tanto na América Latina como em outros mercados emergentes. O Brasil está sendo comparado hoje com o Brasil de 2016, mas mesmo assim, uma boa parte do mercado ainda tem muitas preocupações ou sérias preocupações em relação ao déficit fiscal. Né? Ainda que tenha melhorado, parece que esse é o calcanhar de Aquiles. Esse continua, você tem razão, esse continua sendo o calcanhar de Aquiles para a qualidade de crédito do Brasil. Só que aí, trazendo também um pouco de como é que funciona a nossa metodologia, sem entrar em muito detalhe, né? Mas a gente tem 4 componentes da metodologia. O aspecto econômico, o aspecto institucional, o aspecto que a gente chama de resiliência a choques e também o aspecto fiscal. Quando a gente pensa no aspecto de resiliência a choques, isso sempre foi uma fortaleza do Brasil, que é o fato do Brasil ter um percentual muito baixo de dívida externa em moeda estrangeira e o fato de o Brasil ter reservas internacionais muito significativas. Então, esse sempre foi uma fortaleza do Brasil e continua sendo. A gente viu uma melhora... uma mudança de patamar, digamos assim, no perfil de crescimento do Brasil. Quando a gente olha o PIB dos últimos anos e compara com o PIB da última década, houve uma mudança na expectativa de PIB potencial para o Brasil. A gente espera que esse ano o Brasil vai crescer quase 3%, 2% ano que vem. E isso compara com 1%, né, em toda a década anterior. Então, tem uma mudança importante, assim, no patamar de crescimento do Brasil. Claro que a gente não está falando de 5%, 6%, mas vai de 1% para 2%. A gente dobrou o perfil de crescimento do Brasil, que isso é relevante. Um outro ponto também é o perfil institucional. E aí, o que acontece?
o nosso time de soberano e nas nossas discussões, a gente vem acompanhando a capacidade do Brasil, e aí eu não estou falando de governos específicos, eu estou falando da capacidade do Brasil de aprovar reformas que vêm se convertendo em mais crescimento, em melhoras econômicas. Então, eu estou falando desde lá da reforma da Previdência, lá dos fundos de pensão, com o Temer, e ao longo dos últimos governos a gente viu outras reformas trabalhista e agora a tributária sendo aprovadas. Elas então, ainda não são assim, aquela maravilha, não são são, suficientes mas elas ainda, indicam né? uma consistência, Uma tentativa de e entrar uma nos trilhos. consistência ao longo de vários governos no que diz respeito a políticas econômicas, o que é positivo. E aí tem, como você falou, o calcanhar de Aquiles, que é a parte fiscal, que a gente vem monitorando de perto. Então, hoje a gente tem um outlook positivo para o Brasil. Esse outlook, normalmente, a gente resolve num período de até 18 meses, e o que vai ser chave, aí sim, para a resolução desse outlook, são mais evidências de que o comprometimento fiscal vai estar ali. Quer dizer, nos próximos 18 meses, anteninhas ligadas no fiscal, e poderemos ter, ao final desse período, já que o viés é positivo, né, do grau, da nota, do rating do país, pode ser que a gente chegue no grau de investimento, o amado investment grade, né, que nós, infelizmente, perdemos há algum tempo. Pode ser, mas assim, pode ser também, vamos lá, depende do fiscal. Quando a gente tem um outlook positivo, não significa necessariamente que o upgrade vai acontecer. Sim, gente, se o fiscal não responder, a gente pode estabilizar esse outlook, a gente pode afirmar o rating e manter o positive outlook por mais 18 meses para ter mais evidências de que as coisas estão caminhando. Então, tem várias possibilidades, mas você tem razão. Claro. Uma delas é de que o Brasil volte a ter o investment grade. Vamos torcer, né? E é por isso que a gente agradece a Mariana Waltz, que é diretora executiva da Moody's e responsável pelos ratings da América Latina. Muito obrigada. Obrigada, Eliana, foi um prazer. Se você gostou do episódio do Papo.com de hoje, aqui com a Mariana Waltz, não se esqueça, curta e compartilhe.